O teatro como arte marcial, de Augusto Boal. O espetáculo e o sonho. Eu estava sentado na mesa de um bar, em frente a um casal de estudantes que me pediam para fazer uma conferência na sua faculdade de filosofia. Sempre que posso, aceito. Mas falar sobre o quê? Ou quem? Spinoza, Hegel, Marx? O rapaz tinha sua proposta na ponta da língua. Fale sobre o espetáculo. A moça também. Fale sobre o sonho. Ouvi as duas palavras ao mesmo tempo, e as duas ideias deram-se as mãos na minha cabeça. Espetáculo e sonho. O espetáculo do sonho, o sonho do espetáculo. Querendo satisfazer ao mesmo tempo os dois jovens que me olhavam ansiosos, expliquei que, juntos, esses temas se transformavam em tema maior, vasto e ambíguo, onde se juntavam dois substantivos polissêmicos que exigiam definições precisas a fim de que pudéssemos impor limites severos ao infinito dos seus significados possíveis. O que é o espetáculo? O que é o sonho? Abraçados, espetáculo e sonho ficavam ligados por uma tímida conjunção de pobre poder sintático, partícula que algema sem permitir carinhos, pobre aritmética em que 1 mais 1 são prosaicamente apenas 2, e não 100 ou 1000, como convém à nossa imaginação. Sugeri que fizéssemos ginásticas e contorcionismos gramaticais para que ficasse mais claro o nosso tema. Se, em vez de "e", colocássemos "é" no título. O espetáculo é o sonho. Estaríamos nós falando do sonho transformado em espetáculo corpóreo ou do espetáculo como sonho irrealizável, do sonho sonhado tornado real ou do espetáculo do sonhar, do processo onírico no qual o artista transubstancia a objetividade ou do sonhar como montagem de um espetáculo. Seja qual for a nossa concepção sobre o relacionamento suspeito dessas palavras, é inquietante pensar como é possível sonhar a obra de arte antes de realizá-la. Como pode ser o artista capaz de sonhar o poema, o quadro, o bordado, a feijoada, a ópera, a pirueta, se ainda não existem? Ou, se é que existem no momento de serem sonhados, onde crescem e onde nascem? Qual a relação entre o sonho e a sua realização? Ou já será o sonho uma realização? Como consegue o artista tocar o que não tem corpo, ouvir a música que não foi executada, ver a dança que ninguém dançou? Como se torna concreto o devaneio quando se escreve no computador? Pinta-se na tela branca ou se inventam sonatas nas teclas brancas e negras de um piano alemão. Como pode o sonho solitário se transformar em espetáculo público? O artista sonha o espetáculo, sua obra, mas nós não temos acesso ao seu sonho. Este verdadeiro espetáculo só o artista conhece. Só ele o vê e sente, pois que é o seu sonho, não o nosso. Nós temos acesso à obra de arte acabada ou em processo de feitura, mas não ao processo da sua criação. Toda obra acabada é imperfeita, se comparada aos desejos do artista. Temos acesso à imperfeição, mas não ao sonho, não à imaginação do artista, que é perfeita, mesmo se louco. Mas
será perfeita a imaginação do artista? Claro que sim. Toda a imaginação é perfeita, pois refuga parâmetros. Os parâmetros são os grandes responsáveis pelas imperfeições, são os grandes culpados. As imperfeições não têm a mínima culpa. Acuso mais. São os parâmetros que criam a imperfeição. Se não existissem padrões de beleza, ou se os destruíssemos, seríamos todos perfeitamente belos e belas. Deus é perfeito porque não existiam outros antes dele. Não existiam parâmetros aos quais Deus pudesse ser comparado ou medido. Desculpem, mas não é virtude dele. Assim, até eu. Tal raciocínio é claro em relação ao artista, mas como pode a obra de arte, um sonho, porém palpável, audível ou visível, despertar a sensibilidade do espectador e fazê-lo sonhar seu próprio sonho? A obra de arte não produz no espectador o mesmo sonho do artista, mas possui a propriedade estética de provocar sonhos sem ser alucinógena. A obra de arte é o menor caminho entre dois sonhos, o do artista e o do espectador, que nem sempre têm muito em comum. E é até melhor que assim seja, pois evita que sejamos copiadores de sonhos alheios, e sim criadores dos que são nossos. Pensei em outras hipóteses. Se, ao invés de substituirmos a conjunção e pelo verbo ser, nós a substituíssemos pelos dois pontos. O espetáculo, um sonho. Nosso tema seria a impossibilidade de se realizar o espetáculo fora de nós, que somos capazes de sonhar na imaginação. O espetáculo, uma vez realizado, seria sempre o fracasso do sonhador, o sonho impossível. Contei aos meus jovens amigos que o diretor de teatro inglês Gordon Craig, no início do século passado, aquele de número 20, havia chegado a imaginar marionetes eletrônicas, hiperrobóticas, mas com a indesejável característica humana de possuir individualidade e personalidade, o que tanto incomodava Craig, porque impedia em cena a realização dos seus sonhos. Sonhado por ele, tudo era perfeito no seu espetáculo, que se desmoronava com a intermediação dos atores de carne e osso e salários atrasados. Esse sonho de engenharia ficou em sonho, nunca transformado em máquina. Melhor assim. A conjunção pode também ser substituída pela preposição. O espetáculo de um sonho. Em Sonho de uma Noite de Verão, Shakespeare mostra personagens como eles são na vida real, bem comportados e prontos para aceitar casamentos de conveniência. Sob os deliciosos efeitos de uma poção mágica, revelam suas almas. O proibido torna-se obrigatório e todos se apaixonam pelos parceiros trocados sem considerações morais, nem razões de estado. Titânia se apaixona por um burro, coisa que costuma acontecer com gente da nossa melhor sociedade, mesmo em vigília. Buscando temas escondidos no bojo do significado explícito, podemos inverter os substantivos. O sonho é um espetáculo. Ambos possuem trama, personagens, ideias, paixões e cenários em Technicolor, embora muita gente não tenha pictórica imaginação e sonhe em preto e branco, sem som, como no cinema mudo,
que ficou mais triste quando descobrimos que se podia falar e não se sabia. Os sonhos possuem perfeita carpintaria teatral, suspenses, até a última cena, até que o sonhador acorde. Mas, quando dizemos que o sonho é um espetáculo, de que espetáculo estamos falando? Etimologicamente, a palavra espetáculo tem origem latina, spectare, olhar. É o acontecimento testemunhado. O espectador é a testemunha que transforma qualquer evento em espetáculo. Não existe espetáculo com o pano fechado. Ensaio, sim, pode haver. O espectador confirma a existência do espetáculo. No sonho, o espectador é o próprio sonhador. Além de olhar o sonhador é o seu ator principal. O dramaturgo, diretor, contra-regra e sonoplasta. Este acúmulo de funções é o grande sonho de todo artista de teatro. O espetáculo teatral produz uma ficção. Certos cavalheiros e damas inventam e representam personagens que não existem ou, pelo menos, não estão ali. Mas nós sabemos, mesmo se fingimos ignorar, que cada personagem não é senão a dinamização de uma personalidade adormecida na alma do ator. Então, existem. Personagem e personalidade são potencialidades dessa mesma pessoa. O ator, que contém múltiplos personagens comprimidos na panela de pressão da sua alma, onde se acotovelam todos os vícios e virtudes, santos e demônios. O sonho do ator é extravasar esses personagens que traz dentro de si, para que possa, enfim, sentir-se pleno. Só os atores podem sonhar este sonho. Nós podemos apenas sonhar em sonhá-lo um dia. Dúvida. Aquele que conta o espetáculo do seu sonho ao psicanalista estará diante de uma plateia atenta e receptiva, diante de um crítico teatral impiedoso, diante de um policial de quem se procura esconder o crime inconfessável, ou estará simplesmente sonhando a cura. Contar seus sonhos é um sonho. É inútil contar sonhos ao psicanalista. Sonho contado não é sonho, é conto, no sentido de embuste ou carochinha. No divã, o importante não é o sonho contado, é o contar. Os espetáculos não ocorrem apenas no teatro, nem assumem sempre a forma declaradamente teatral. São teatrais os comícios políticos, em que candidatos interpretam grandes personagens maravilhosos. É teatral a coroação de reis e rainhas europeus ou centro-africanos. Especialmente a de Bokassa I, o canibal. São teatrais as inaugurações de bancos apesar de serem bancos, e de obras públicas apesar de inacabadas. Tudo isto é teatro, bom teatro, embora sejam maus seus princípios e propósitos. O cinema é semelhante ao teatro quanto ao espaço, porém nele se realizam duas ficções, e não só uma. Primeiro, as imagens produzidas mecanicamente criam a ficção de pessoas reais, mas não fictícias. Segundo, estas imagens com cara de gente, mas que não são gente, criam personagens, mas não são elas. Uma terceira forma de espetáculo é a televisão, que se assemelha ao cinema quando cria duas ficções. Porém, dele difere, e também do teatro,
em relação à cena e à sala. A TV não requer espaço próprio. Ela invade espaços criados com outras finalidades, como a sala das visitas, a cozinha das empregadas e o quarto dos que adormecem olhando TV, depois de pressionarem o time para meia hora mais tarde. O aparelho de TV transforma a natureza do espaço que invade e isola os seus espectadores, remetidos à solidão profunda. Quem vê TV não se vê, nem vê quem ao seu lado também a vê. Apesar dos avanços tecnológicos, o sonho sonhado durante o sonho continua sendo tão artesanal como o teatro. Imaginem o contrário, imaginem um daqueles nossos belos pesadelos assustadores reduzidos às dimensões miniaturizadas de uma TV japonesa. Perderíamos o medo, o sonho, o sono e a graça. O sonho é a realização de um desejo, disse Freud. Qual desejo e qual a forma da sua realização? Dou testemunhos pessoais. Foram de 3 espécies meus sonhos teatrais: o sonho da razão, o sonho hipnagógico e o sonho profundo. Martin Luther King tornou-se célebre por muitas razões, entre as quais o título do seu mais belo discurso, I Have a Dream. Qual dream? King falava do seu desejo intenso de ver um mundo sem preconceitos, mundo de amor. Seu desejo era o sonho da razão. Houve um tempo em que escrevi os sonhos da minha razão, desejando a imediata independência bolivariana da América Latina, a felicidade plena, total e irrestrita. Um deles se chamava A Lua Pequena e a Caminhada Perigosa, última frase que escreveu o Che Guevara no seu Diário da Bolívia. Foi morto no dia seguinte. De todas as minhas peças, foram estas as mais bem intencionadas, mas não necessariamente as melhores. O sonho hipnagógico é o que produzimos quando entramos na fronteira imprecisa entre a vigília e o sono que nos invade antes de adormecermos, quando se misturam desejos e realidades. Nossos personagens sonhados se dividem ou multiplicam, agigantam-se ou se apequenam. O tempo é telescópico, avança e recua. Mas o sonhador mantém controle sobre o que quer sonhar. A razão perplexa fica em suspenso, mas não se desgoverna. Espectadora retoma plenos poderes em caso de necessidade onírica ou risco grave. O sonho hipnopômpico, que, em sentido contrário, vai do sono ao despertar, tem o mesmo efeito, mas tem menos graça porque depressa nos faz acordar, já que sonhamos meio despertos e há tanta coisa por fazer. Em francês, existem 2 palavras que significam sonho: rêve e songe, quase que a mesma coisa, mas com etimologias diferentes. O sonho hipnagógico é o sonho rêve, do francês arcaico esver, do galo-romano esvo e ex vagus, querendo dizer vagabundo e vagabundear, e desver, que quer dizer perder o rumo. Rever é permitir a vagabundagem do espírito.
Diz o provérbio suíço que o sonho, Rêve, é o domingo do pensamento. Como bom carioca, aos domingos suíços acrescento os sábados ingleses e as sextas-feiras cariocas, depois do expediente. Eu sonhei algumas peças hipnagógicas. Abre aspas, murro em ponta de faca, fecha aspas, misturo países e línguas, condenso pessoas em personagens que são todos eu mesmo, que não sou nenhum. No Professor, juntei 2 queridos amigos, um poeta que encontrei em Buenos Aires e que me ensinou a preparar café de ferrugem, delicioso prato, e outro poeta em Lisboa, que me ensinou vatapá. Só se esqueceram de me ensinar a fazer versos. Maria, a suicida, sou eu também, que continuo vivo, mas juro que já morri várias vezes em minhas peças. Além desses 2 jeitos de sonhar, existe o terceiro sonho, que vem a ser o primeiro em dignidade e profundeza. O sonho que penetra em zonas infernais, nunca vistas pela consciência, e de onde só se volta com o sério compromisso de não se olhar para trás, como Orfeu, salvo no divã onde todos os devaneios são permitidos. Este sonho chama-se songe, que vem do latim somnium, sono. Cruzando-se esta fronteira proibida, topamos com o desconhecido sobre o qual especialistas que muito estudaram e tudo sabem, dão certeiras explicações contraditórias. Diz um provérbio francês que tous songes sont mensonges, todos os sonhos são mentiras. Ésquilo, trágico grego, prefere pensar que, no sonho, o espírito tem as visões mais claras. Entre parênteses, Eumênides. Neste sonho profundo e inconsciente, o dramaturgo permite que venham à tona milhares de personagens que temos em nossa memória, sepultados, porém vivos em regiões inacessíveis, onde perpetram ações inaceitáveis e libertam nossos desejos não revelados nem a nós mesmos. Dessas oníricas regiões tumultuosas, onde mergulham, os autores surrealistas trazem personagens monstruosos, domesticando sua ferocidade selvagem para que se tornem apresentáveis em sociedade, dando coerência ao incoerente, razões ao irracional. Como diretor, fiz 2 experiências nesta aventura surreal. Nada mais a Calingasta, de Julio Cortázar, única peça deste autor, foi a primeira. O cenário misturava restaurante, correios e delegacia policial no interior da Argentina. Um juiz tinha por hábito não comer jamais em dias de execução de um dos seus condenados. Sua refeição habitual se reduzia a leves gramas de cenoura, pesadas em balança de ourives que trazia consigo. Por inadvertência ou compulsão, no frugal jantar, certa vez comeu uma cenoura inteira em dia de morte sentenciada. Arrependido, queria fugir do restaurante, mas era impedido pelo fascínio que sentia pelo maître. Este, no último ato, mostrava uma estrela tatuada em seu braço, a estrela do morto. O maître era o morto, vivo. Foi tão angustiante encenar esta peça
que só conseguia imaginar a coreografia dos atores uma certa noite, silenciosa noite, sonhando. No sono, em sonhos, os personagens de Cortázar começaram a se mover com perfeita lógica onírica. Corrigi os movimentos dos atores sempre em sonho. Repreendi alguns. Com minha costumeira suavidade diretorial, modifiquei cenários, mudei distâncias e cores. Em sonhos, conversei com Cortázar tête-à-tête e acertamos pequenas alterações do seu texto que ele, pelo telefone, na mesma tarde confirmou desde Paris. Em sonhos, fomos jantar depois do ensaio. A comida estava ótima e eu pude fugir da dieta, comendo a tripa forra. Belo sonho culinário que não engorda. Isso aconteceu no Schauspielhaus de Graz, na Áustria, 1984. No Rio de Janeiro, não tenho muita certeza se as praias me deixariam sonhar sonhos austríacos. Em Wuppertal, Alemanha, 1985, tive minha segunda e última experiência surrealista, desta vez com Garcia Lorca, El Público. Os atores alemães, via de regra, querem conhecer causas e efeitos antes de se lançarem à aventura de viver outras vidas. Naquela peça, ficava difícil explicar por que raios o protagonista mandava que entrasse o público e entravam 4 cavalos brancos. Por que Julieta recusava o amor cordial do cavalo negro e preferia ser violada por 4 corcéis brancos? Porque cada vez que o diretor arrancava uma de suas múltiplas vestes, as roupas atravessavam um biombo e retornavam à cena, vivas e loquazes, com atores dentro delas, arlequim, bailarina, operário. Por que o Kaiser comia uma criancinha viva atrás de uma ruína romana? Por que romana e não fenícia? Difícil explicar, mesmo sendo tão fácil sentir. As palavras e as imagens possuem sempre um significado oculto atrás de cada significado aparente, que esconde significados tímidos, envergonhados. Verdadeiras cebolas de significados. No surrealismo, parece-me importante trabalhar o significante, a palavra ou a imagem, que tem um cacho de significados e não apenas um só significado deste cacho, o que seria redutor de tantos outros possíveis. Se, ao ator, dermos uma explicação lógica para cada cena, para cada personagem, para cada frase, como fazemos habitualmente, estaremos reduzindo a polissemia das imagens, quando o estilo surreal necessita e propõe o contrário, a pletora de significados. Isto passará a querer dizer apenas isto e nada mais. Que pobreza! Mas, se o ator pronunciar uma palavra que é um significante, ou produzir uma imagem sem determinar com precisão o seu significado, todos os demais significados explodirão na atmosfera teatral. Em Wuppertal, os atores acabaram por não entender ainda mais profundamente tudo aquilo que não era para ser entendido mesmo, isto é, não era para ser racionalizável. Quando alguém dava uma explicação lógica para um gesto, um pedaço do diálogo, um movimento, eu me esmerava em destruir suas certezas.
Quando percebi que o elenco inteiro tinha perdido toda a segurança, todas as certezas e tinha esquecido todas as claras explicações encontradas nos livros, todas as exegeses autorizadas escritas pelos especialistas dessa obra, eu me dei conta de que estávamos prontos para a estreia. Foi um sucesso enorme. O espetáculo e o sonho, ambos são teatro. Teatro e vida, ambos são vida. Ficção e realidade, ambas são realidades. A única ficção que existe é a palavra ficção. A imagem do real é real enquanto imagem. O sonho é tão real como a vigília. Sonhamos quando em vigília e somos vigilantes em nossos sonhos que censuramos. Teatro e vida. Teatro nós fazemos em toda a parte, a qualquer hora do dia, menos em cena. Nela, a dignidade da nossa arte nos obriga a viver. Existe vida no teatro e teatro na vida. Sonho no espetáculo e espetáculo no sonho. Realidade na ficção e ficção na realidade. Uma fábula chinesa conta a história de 2 afogados. Um envolto em trajes de seda e esmeraldas. Outro em trapos de pano roto. Um general do exército imperial, outro camponês. Um descendente de formosa linhagem, outro nem sequer sabia quem eram seu pai e sua mãe. Um budista e o outro não tinha a menor suspeita de por quem viera ao mundo. Um multimilionário, outro mendigo. 2 homens que não podiam ter diferenças sociais, religiosas e econômicas mais contundentes. Estavam no mesmo barco. Um remava, outro admirava a elegância dos peixes dourados. Um sonhava com maiores honras, maior glória e poder. O outro com um pedaço de pão, mesmo dormindo. Veio uma onda descomunal, imenso tsunami e virou o barco. As ondas não reconheceram diferenças nem estirpes, brasões familiares, nada. Os 2 beberam a mesma água e se afogaram. As diferenças eram tão reais quanto o mar, porém existem graus diferentes de realidade. As águas não foram informadas da nobreza do mandarim, nem das misérias do remador. Cruéis mataram os 2. Cruel espetáculo que para nenhum dos 2 foi sonho. Terminei de contar esta história e, cansado de divagações, prometi comparecer à faculdade para divagar um pouco mais, no dia aprazado e antes da hora marcada, pontual como me costumei a ser, mistura de sueco e mineiro. Nós 3 nos levantamos e nos despedimos. Os jovens lá se foram, sonhando com a casa lotada no dia da minha conferência. Eu sonhando em sonhar sonhos mais simples.